Programa Conversa Boa. Oferecimento Hiperpopular Drogarias, Loja Gazin Rondon e Casa do Celular. É barato e sempre será. Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde. Boa tarde para você que está aí acompanhando pelo canal Mídia 7, o nosso Conversa Boa de hoje, exclusivamente com Lana Souza. Não é Dona Ana Kredlin que está aqui, tá? Mas em breve ela estará retornando, né? Por motivos de força maior, hoje nós estamos aqui para ter essa conversa, esse bate-papo bacana, legal, com uma convidada muito especial. Então vem com a gente, Conversa Boa já está começando. Estamos aqui hoje com Rosa Pérez, ela que é essa mulher tão talentosa em Rondon do Pará, Rosa Pérez, que é escritora, e a gente já começa, Rosa. Boa tarde para você, seja bem-vinda aqui ao Conversa Boa, mais uma vez, só que dessa vez com Lana Souza, né? E já vai cumprimentando os nossos telespectadores e contando para a gente um pouquinho da sua história. Quem é Rosa Pérez? Boa tarde, Lana. Boa tarde aos ouvintes, né? É um prazer estar aqui falando de literatura, porque quando fala de Rosa Pérez, a gente remeta logo à arte, à cultura, à literatura. Então, Lana, é muito bom estar aqui neste programa, que tem uma grande audiência, para estar falando dos meus livros, né? Eu sou aquela menina que começou a escrever cedo e que pretendia lançar os livros, né? Vivia atrás de editoras, e desde o jardim de infância que eu já comecei a rabiscar garatuchas, dizendo que eu estava escrevendo. Meu pai me levava muito ao cinema, e então isso ia aguçando a minha imaginação. E então, assim, na escola, no ensino fundamental, eu era aquela menina que escrevia os poemas do Dia das Mães, do Dia dos Pais, e aí eu sempre dizia para a professora que era um anônimo, porque eu tinha vergonha, né? Não, eu copiei de um livro lá em um anônimo, e aí com o tempo eu passei a viver a literatura, porque a literatura, eu sempre falo para as pessoas que quando você escreve, você tem que viver a literatura, e hoje eu vivo a literatura. Se me perguntar o que mais me faz feliz, o que eu quero para a vida, né, é viver da arte. Eu sou apaixonada pelo ato de escrever, acredito muito que o livro e a leitura, eles transformam a vida das pessoas. A né? arte em si transforma, né, Rosa? A arte em si, ela transforma. Então, assim, eu sou feliz porque eu trabalho com o que eu gosto, com o que eu acredito. Então, quando você trabalha com o que você acredita que está fazendo a coisa certa, que é aquilo que é um dos salvadores da humanidade, você se torna uma pessoa feliz. E Rosa, para quem está te acompanhando agora, a partir desse programa, né, que Rosa já tem uma história, né, bem conhecida aqui em Rondon, em nossa região, mas para quem está te conhecendo hoje, você é rondonense, não é? Da família, casada, mãe? Fala um pouquinho, assim, o resumo pessoal, assim, da Rosa Pérez, que além de escritora, é também uma fazedora de cultura no nosso município, né? Falar em Rosa, como você falou, falar também em produção de cultura na nossa cidade, né? Mas também Rosa é mãe, Rosa é empreendedora, Rosa é esposa, né, Rosa? Isso. Eu cheguei em Rondon com 2 anos de idade, então, assim, a primeira loja mesmo, física, que abriu foi a do meu pai, na época, em 1970, 4 de janeiro, era a loja Santa Rosa. Então, assim, eu cresci junto com Rondon do Pará, acompanhei aquele movimento de construção de casas. Eu me lembro que tinha mais ou menos assim, umas 10 casas, né? Acompanhei a saída dos povos indígenas, acompanhei a chegada da estrada, do pessoal do DNR. Então, eu cresci junto com o Rondon do Pará, né? Toda a história do padre José Fantanella, eu sou estudiosa das ações do padre José Fantanella, eu sou daquela época. Os militares vieram buscar, bem no dia da primeira comunhão, a gente estava no meio da cerimônia,
Então, assim, eu tenho toda uma história de construção e de amor com Rondon do Pará. Saí para estudar e retornei, porque eu queria voltar para trazer coisas boas para Rondon do Pará. É uma cidade que gosto muito, né? Porque a gente acompanhou todos os movimentos, a luta pelo ensino médio, pelo telefone, pela água encanada. Então, é todo um trabalho de construção, né? De vida mesmo. A gente tem essa história de pertencimento com Rondon do Pará. E eu sou casada com Paulo Terra, né? Tenho uma filha, Alina Pérez, que canta. Artista também. A Alina está aí produzindo o terceiro álbum dela, musical, né? E também está lutando por um espaço, uma trajetória musical. E, assim, em 99 eu tive a coragem de dizer assim, eu vou lançar o meu primeiro livro, uma produção independente, e acreditei e lancei, né? O Pirulito Pirulê, foram 1000 exemplares. E assim, Rondon do Pará, ele abraça a gente que é da terra, né? E de lá para cá, Rosa, quantos livros você já lançou? E tá chegando o lançamento de mais um, que a gente vai já falar dele, mas você já tem uma história aí, né, de livros. Quantos livros, assim, de sua autoria já temos disponíveis? Eu tenho 20 lançados, né, com outros escritores. Depois a gente vai estar falando do 21º, que eu vou estar lançando em agosto, aqui em Rondon, em parceria com outros escritores, e sozinha, individual. Cucucaia é o 7º romance. Eu não sou... o meu estilo literário é a prosa. Eu gosto de escrever contos e romances, né? Eu não sou do poema, né? A minha poesia ela está intrínseca na narração, na narrativa. Então, o 7º romance, né? Porque eu sou muito cautelosa com meus livros, né? Tem escritores que todo ano ele lança um livro. Eu não tenho essa pressa, eu tenho cuidado, porque é um trabalho de pesquisa, né? Você pesquisa, você estuda. Como eu conto histórias, e muitas histórias são reais, eu tenho que pedir permissão, é todo um processo. Rosa Pérez, para você que está abrindo agora o nosso canal aqui, Mídia 7, Conversa Boa, hoje especialmente com Lana Souza, é um prazer estar aí na sua casa, no seu carro, onde quer que você esteja nos acompanhando. Nós estamos aqui conversando com Rosa Pérez, escritora rondonense, e agora nós vamos falar sobre o próximo lançamento. Rosa, traz essa novidade aqui para a gente, para os nossos telespectadores. Pois é, Lana, aí depois de ter lançado em 99 o Pirulito Pirulê, né? Aí eu lancei um de contos em 2005, Contos e Encontros, lancei Paulo Pedro Peralta em 2013 e lancei... Esse é em homenagem a Paulo Terra? Assim, é o livro que eu mais vendi até hoje, né? Ele é um livro infanto-juvenil, então assim, eu apostei. Eu falei assim, são tantas peraltices que eu acho que vai vender muito. Certo, e deu, né, Rosa? Eu consegui vender 3.000 livros. Olha aí, né, do Paulo Pedro Peralta. Eu sempre lanço 1.000 livros, mas o Paulo Pedro Peralta, eu falei, não, vou lançar 3.000 livros. E lancei, vendi, né? Tenho Oração do Cacto, que é um livro do meu coração, porque assim, eu sempre quis começar a escrever sobre mulheres, né? E a Oração do Cacto, eu conto a história de gerações de mulheres também. A história de um maestro, mas o pano de fundo social são as mulheres, né? E foi o último livro, também tive uma venda espetacular. E o bom disso é que você conhece outros escritores, né? Então, eu já lancei meus livros em várias cidades, Salvador, Fortaleza, na Pan-Amazônica do Livro, em Belém, Marabá, Parauapebas, e cheguei a lançar até em Paris, no Salão do Livro em Paris. Então, assim, já tem uma trajetória, né? Uma boa bagagem. Uma boa bagagem como escritora, uma boa experiência. Daqui a pouco eu vou falar das cadeiras que eu ocupo, né? E você perguntou sobre o Cucucaia, é este aqui. Esse lançamento de Rosa Pérez. Foram anos de pesquisa, porque você vai atrás das pessoas, você pede autorização para contar a história, né? Nem todas as histórias são reais. Posso, Rosa? Pode, mas tem algumas histórias reais, né?
e algumas pessoas te autorizam, outras batem a porta na cara, não, eu não quero contar minha história, porque eu coloco outros nomes, né, outras cidades, mas nem todo mundo quer expor a sua história, né? Sim, e olha, gente, um livro de excelente qualidade, tá? Muito bem apresentável, né? Boa qualidade. A editora Rosa. A editora, minha editora é de Curitiba, é Folheando. Muito, muito, muito bom. E não só pela estética do livro, né? Que é muito bonita, né? Rosa, tá de parabéns, né? Obrigada. Pela escolha do designer, tudo. Essa mulher, ela que representa esse nome, Cucucaia indígena, esse nome, Rosa? De povos indígenas, como é? É que um surgiu nome, esse é um nome de origem cigana, também tem um pouco de raízes indígenas, né? Significa nascer do ventre da terra, né? A força que brota da terra, que é uma força celestial, né? As ciganas, quando vão parir, o ato de parir, né? Parir no meio da terra, se lambuzar com a terra. Então é a força que nasce da mãe terra, Cocucaia. E o livro, então, como eu conto histórias reais aqui, da Cátia Silene, que é uma das primeiras caciques aqui da aldeia, a Cranque Crategê, né? E convivi com a Cátia, estive lá, ela autorizou que a gente contasse uma história dela, é uma excelente administradora, então a história da Cátia está aqui. E Alice, que eu falo da mulher nesse período da menopausa, né? Você vê que o livro é uma mulher madura, né? Uma face de uma mulher depois dos 50 anos, porque a gente fala muito dos problemas que as mulheres passam, né? A mulher depois dos 50, ela tem a síndrome do ninho vazio, que os filhos vão embora, a aposentadoria, né? Ela muda totalmente de vida e às vezes ela perde o marido, então, porque com a menopausa surgem vários problemas hormonais, nós tratamos disso, né? Dessa questão da ancestralidade, da força das mulheres, do que nossas avós passaram, do que foram, das nossas raízes, porque nós temos a mãe, a avó, a bisavó, então nós temos de onde que nós viemos, quem foram essas mulheres, como elas viveram, né? Tiveram as mesmas oportunidades que nós temos. Hoje, se o casamento não dá certo, você pode divorciar. Naquele tempo, nossas bisavós não podiam, né, Lana? Tinha que manter ali, pelo menos que manter, fosse por aparência mesmo, até as últimas consequências, né? É uma cultura de antigamente, né, Rosa? E alguns textos, eles não têm nomes proposital mesmo. As mulheres não têm nomes, porque pode ser o nosso nome, o nome da Rosa, o nome da Lana, o nome da Ana, da Joana, da Teresa. Somos todas nós que fazemos parte dos textos aqui compilados nesse livro, né? Porque são histórias reais, né? De mulheres que perderam seus maridos para meninas mais jovens, né? E que perderam seus maridos porque eles tinham dinheiro, ou porque elas estavam numa fase ruim da menopausa, ou porque engordaram, a amante entrou dentro da casa e ela perdeu tudo, mulheres que foram estupradas, né? Eu visitei famílias que passaram por tudo isso, né? Estupro coletivo, começando pelo avô. E engraçado é que geralmente a mãe não acredita na criança, né? Tem muito isso, né, Rosa? É, muito isso. Eu vivi muito isso, esses 2 anos de pesquisa, né? Durante esse período, na produção deste livro, que será lançado dia 31 de julho, hein, Rosa? Já que a gente vai reforçar essa data para vocês. São fatos marcantes, histórias reais e marcantes, né? Mas algo assim que não precisa citar nome, mas que está no livro, mas que você poderia dar um spoiler para a gente, algo que te marcou nessa pesquisa, nessa elaboração deste livro, Rosa? Assim, fui muito bem recebida com café, e para a família sentou numa mesa e foi me contar as histórias, portas também que se bateram, né? Não, telefones que se bateram também, não, eu não quero ser exposta. Mulheres que não querem compartilhar suas histórias, não querem resolver, porque assim, esse livro eu falo que ele é uma autoajuda para a mulher, um livro de
de superação. Mas não é que você vai ver coisas bonitas aqui, assim, são histórias duras, pesadas, né? Mas eu quero que a partir delas, das histórias, você consiga superar os seus problemas, né? Tem uma história aqui que é muito chocante, porque parece mentira, mas é verdade, né? Ainda hoje, Lana, nós temos uma família que mantinha uma negra, e ela, com 32 anos, ela nunca pôde usar sapatos, né? Então, tinha os pés grandes, largos. Eles foram embora, né? Os pés rachados, largos, né? Grossos, porque ela nunca pôde usar sapato, né? Era a negra da família, a negrinha da família, né? E quando essas meninas vêm da zona rural, era um costume muito grande. As famílias que tinham mais condições traziam meninas da zona rural para vir estudar na cidade. E aí essas meninas, não, ela vai só para cuidar dos meus filhos, para brincar, mas não. Tinha muito disso Tinha antigamente, muito disso, né, ela vem com trabalho escravagista mesmo, porque ela às vezes nem estudar, a família deixa essa criança estudar. Essa criança vem para usar a sobra da roupa, a sobra do material escolar, ela vem para acumular as sobras. Às vezes ela é maltratada, às vezes ela é humilhada, né? E a gente pensa assim que essa é uma realidade de longe dos filmes, das novelas, mas é uma realidade, infelizmente, perto da gente, né, Rosa? A família em Rondon do Pará, que mantinha negra desde criança, aí essa negra, ela vai servir para provar a masculinidade dos filhos, né? Quando os meninos se tornam adolescentes, é com ela que o pai coloca para provar a masculinidade, né? E assim, a gente tem história de mulheres negras que foram ferradas, com ferro mesmo, com ferro, porque para pertencer àquela família, né? E assim, na época da escravidão, isso era comum, mas hoje, né? E a gente fica se perguntando, ainda hoje isso acontece, ainda hoje tem avô estuprando criança, ainda hoje tem família espancando criança, tem muita criança sofrendo, né? Tem muita. Essa menina da minha história, ela se casou com 13 anos, fugindo do avô, porque a mãe não acreditava nela. Ela tinha febres e ela não morreu porque ela tinha um urso que ela dividia tudo com o urso dela de pelúcia. E parece que é contos, né? Parece que é histórias inventadas, mas é a história da vida real, né? E aí é muito dura isso aí, né? Eu tenho uma passagem aqui do Becos da Memória, que é a história dessa moça, né? Dessa família, que ela não pôde usar sapato até os 30 anos, né? E ela consegue depois, a filha mais nova, é preciso que nasça uma menina para poder libertar essa mulher, né? Porque pelo pai ela nunca poderia sair, era sempre a neguinha, né? Olha, aí a filha fala para ela, né? O que estamos fazendo para vivermos num mundo melhor? Eu não sou a heroína desta noite, a filha que salvou, que brigou com o pai para salvá-la. Apenas cumpri meu papel como cidadã. Meu pai e tantos outros homens escravizaram pessoas simplesmente pela cor da pele. Meu pai morreu nos braços de um médico negro, tentando salvá-lo de um ataque cardíaco. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo e justo. Me sinto honrada em ter dado a esta mulher maravilhosa o direito de ter a sua família. Do meu consultório, eu assisti à luta e à palestra dela, mostrando para o mundo inteiro o que ela passou. Geni nunca foi respeitada. Geni nunca foi honrada na minha família. Eu assistia quando era criança, escondida atrás das pilastras, as chicotadas, e quantas vezes de madrugada eu acordava e limpava os ferimentos vivos, e eu clamava por justiça. Este mundo é feito de muitas leis e poucos direitos. Forte. Então, assim, são histórias fortes, são histórias que acontecem realmente e que ainda hoje acontecem, né? Essa questão mesmo do abuso de crianças, né? De adolescentes, é uma máscara que existe em todas as cidades. Por mais que
hoje em dia, o avanço das campanhas de conscientização, por exemplo, contra o trabalho infantil, nós temos aí as campanhas, né, o Maio Laranja e outras tantas que trabalham esses temas de conscientização, que traz à tona histórias reais que aconteceram e pessoas que se unem nessa causa, né, Rosa? Mas, infelizmente, ainda há muitas situações que deixam a gente assim, de boca aberta, né? De boca aberta, Então, o livro, ele narra várias situações, tem uma história interessante também da Dona Elza, a mãe da Noeli, lá da Câmara, né? Que, assim, quem lê vai conhecer Dona Elza, uma mulher à frente do seu tempo, com tantas façanhas, com tantas histórias, que naquela época ela fazia clube de leitura dentro da casa dela, ela comprava livros e mapas, todos os filhos dela tinham que aprender a ler o mundo. Então era uma história fantástica, uma mulher resistente, e tem uma passagem interessante que a Noemi conta quando passou aquele filme Império dos Sentidos, né? Que Ave Maria era o maior pornô da época, né? Ninguém podia ir. Era um filme, não sei se é da tua época, Lana, mas Império dos Sentidos era um filme pornográfico japonês mesmo. E aí ela falou para Noeli, você vai para o cinema e vai assistir, porque só homem pode assistir, né? Mas não é esse pornô. Outra mãe diria que ela não poderia ir, né? Não é o pornô sem vergonha, vagabundo, não, né? Sim. É aquele pornô, aquele filme de sexo, de mostrando, né, as intimidades e tudo. E a Noemi quase morre de vergonha. Então era uma mulher à frente do seu tempo, né? A Beth, que montou o primeiro motel aqui em Rondon, né, que tinha os motéis, e era uma empreendedora, mas as pessoas achavam assim, uma mulher que sendeira, né? Eu me lembro que minha mãe dizia assim, Nana, não ande com mulher sendeira. Se você andar, seu nome vai ficar sujo na cidade. Olha, dizia para todas nós lá em casa, olha como era difícil, como era pesado, né? Então a Beth, quando chegou, ela uma lutadora, lutando para sobreviver, porque o ramo de motéis é um ramo empresarial, né? Mas assim, nós aqui no interior tínhamos uma outra visão da Beth, uma mulher guerreira que queria viver e ser feliz, né? E eu conto a história dela, né? Na história aqui, simplesmente Elizabeth, e com permissão da família. E então assim tem muitas histórias de mulheres. Curioso falar na Beth agora, Rosa, porque eu conhecia a Beth, né? Eu acho que Rondon inteiro sabia quem era a Beth, a dona do Carícios Motel. Assim, conheci porque eu estudei com uma filha dela, e assim, às vezes já fizemos trabalho juntas e tal, e a Beth era aquela mulher alta, bonita, branca, maquiada, não né? por ser branca, mas assim, bem vistosa, bem vestida, bem arrumada, né? Aqueles cabelos lisos, assim, eu acho que até natural, gostava de se maquiar, aquele batom vermelho, um brincão, ela sim, sempre muito, chegando mesmo, e há tantos anos atrás, eu era uma menina, adolescente, novinha, quando a Beth, ela estourou em Rondon do Pará com Carícias Motel, né? Então, assim, a gente ouvia só os burburinhos, eu lembro na época, né? Porque foi muito burburinho para uma cidade pequena, né, Rosa? Assim, mas ela foi uma pioneira, né? Porque assim, é comum, é um normal, né? E o filho dela doente, depois ela perdeu tudo para salvar o filho. Então, uma mulher guerreira mesmo, sabe? Então, infelizmente, a sociedade é muito machista, né? A sociedade, ela mata muito, né? E ela representa os milhares de mulheres que lutam, né, que têm uma vida difícil, mas que lutam para sobreviver, mas que são massacradas até pelas outras mulheres, né? Em nome de uma sociedade medíocre, né? Uma sociedade, às vezes, que é paternalista, né? De mulheres que não lutaram e que não respeitam a luta de outras mulheres, né? É o que mais dói na gente, é isso. E aí o livro eu começo assim, Lana, citando a Malala, né? Só percebemos a importância da nossa voz quando nós somos silenciadas. Então só grita a mulher que é da luta diária, a mulher que é obrigada a lutar pelo pão, pelo dia a dia,
A mulher que luta pelos seus direitos. E assim, Rosa, falando nesse quesito da mulher que luta pelos seus direitos, a gente lembra logo da mulher empoderada, né? E você que trabalha tanto com mulheres em diversas áreas, né? Escreve sobre elas, né? É uma mulher que está aí ativa, né? Na cultura, no empreendedorismo também. Já que tocamos nesse assunto, Rosa, deixa aí uma mensagem assim para as mulheres, né? Que hoje se vê, de repente, numa situação na qual você relata no seu livro, que não é uma invenção, não é uma imaginação, são histórias reais, mas mulheres assim que, por medo de algum machismo da própria sociedade, né, se retrai, não colocam aí os seus objetivos para serem alcançados por medo, ainda já em pleno século XXI, né, Rosa? Eu recebo muitas mulheres lá na Uninter falando assim, olha, sabia que eu peguei meu marido com minha funcionária, com a secretária dele, pois agora eu vou estudar para me vingar deles. Aí eu falo assim, gente, para mim uma das maiores formas de liberdade é a educação. Então assim, eu me casei, eu tenho 20 filhos, 30, mas assim, eu preciso estudar. Eu preciso estar empoderada intelectualmente, senão eu não vou para frente. Não adianta eu usar roupa de marca, sapatos caríssimos, bolsa da Louis Vuitton. Gente, não adianta, isso é casca, isso é superficial. Então, assim, eu vejo a verdadeira essência da mulher naquela que luta, que batalha, que estuda. O empoderamento é isso, o conhecimento intelectual. Então eu falo, se dê de presente, estude, né? Busque o conhecimento. Não é a roupa que vai te definir, não é o sapato, não é as viagens internacionais, não é o carro caro. O que define você como ser humano é a sua capacidade de você ter conhecimento. Eu trabalho, eu tenho um trabalho social com mulheres. E assim, em 2012, quando eu fui na França, Lana, eu fiz esse compromisso lá no Congresso de Mulheres, que era um congresso literário, de representar as mulheres da Amazônia. Eu represento as mulheres, eu represento a Rebra no Pará, as mulheres, né, que é a rede de escritoras brasileiras. Então eu viajo para a Transamazônica, eu reúno mulheres, a gente promove sarau, promove debate, promove rodada de leitura, porque assim, eu tenho esse compromisso. E Cucucaia, eu falo que é um livre debate. Eu quero debater na universidade, eu quero estar debatendo em vários lugares. Eu já estou convidada para ir em setembro para a Bienal do Livro em São Paulo. Eu vou, a minha editora vai me levar. Dia 29 de agosto eu vou estar na Panamazônica, em Belém. Aí dia 21 de agosto eu vou estar em Marabá, no espaço cultural, na Estação Cultural em Marabá. Então tem um convite para Paropebas. Então assim, aonde eu for, eu vou estar levando o debate, né? Incomodando, porque o livro incomoda, né? Muitas pessoas que vão ler vão se sentir tocadas, vão se sentir... Mas a ideia é incomodar mesmo, né? É a partir dele as mulheres terem coragem. Coragem de estudar, coragem de tomar conta da sua vida, de tentar resolver o que não está bom, né? Tem um conto aqui que ela termina no hospício, os filhos terminam tudo bem, o marido nos braços da amante, e ela termina no hospício, né? Então, assim, se você não tiver cuidado, a saúde mental vai para o ralo, né? Porque não é fácil ser mãe. Eu me lembro de uma frase da Cora Coralina que ela fala que ela se libertou quando o marido morreu e quando os filhos foram embora de casa. Porque ter filho é maravilhoso, mas que você abdica de muita coisa para ser mãe, você abdica. Não tem como romantizar a maternidade, né, Rosa? Não tem como romantizar. Não é fácil. Às vezes a gente quer romantizar, cozinhar, ser dona de casa, muita coisa, mas não dá. Eu sou virginiano, o virginiano é prático, né? E mais razão do que emoção, né? Então não dá para romantizar certas situações.
no casamento, na maternidade. É bom, né? Eu amo a minha família, eu adoraria, até queria ter mais filhos. Mas, assim, é um período difícil, né? Que muitas famílias vivem. Muitas mulheres se anulam. Eu tenho mulheres que vão lá trancar a faculdade, eu estou com 2 agora, trancando a faculdade porque elas querem curtir a maternidade. Aí eu falo assim, dá para fazer as 2 coisas. Não interrompa este ciclo, dá para fazer as 2 coisas. Não dá para romantizar. Eu acho que o livro é isso, né? É trazer à tona essa série de debates, essa série de desafio, contribuir com a sociedade. Todos os meus livros eu escrevo contribuindo com a sociedade. Eu trago algum tema em foco e para a gente estar debatendo. Rosa, e aí vamos falar do lançamento, né? O grande dia onde todas as pessoas que ficaram curiosas agora a partir dessas falas vão poder ter acesso ao Cucucaia. Cucucaia, né, Rosa? Isso, Cucucaia, E aí quero agradecer já ao Padre Aldeci, que gentilmente me cedeu lá o espaço. Né? Maravilhoso aquele espaço. Maravilhoso. E assim, se o escritor também for pagar um clube, for pagar tudo, né? A venda do livro é só para pagar o clube. Então o padre me cedeu gentilmente o espaço. É dentro da cidade, né, hoje. E aí eu convido a cidade, Lana, porque o livro é para ser vendido, né? E então, assim, eu convido toda a cidade a estar presente. Apesar de o livro ter histórias reais de mulheres, Rosa, não só para mulheres, né? É para todo homens, mundo ler. Filhos, pais. Isso, né? Os homens devem ler bastante, Com né, certeza. o livro. Então, eu convido toda a cidade. Nós vamos ter um show de sax. A ideia era ser só mulheres no sax, mas eu não consegui, mas vamos ter um show de sax. Vamos ter um grupo de Elas Cantam Elas, mulheres cantando músicas de mulheres. Vamos ter uma cantora extraordinária de Marabá, abrilhantando a noite, que é a Madu, uma cantora de MPB. Vamos ter uma exposição de arte do meu amigo José Ferreira, de Bom Jesus Tocantins, Pele e Poesia. Vamos ter uma mostra de fotografias do Amarelas. E vamos ter uma trupe de teatro de Marabá, com uma peça Avessos Femininos. Eles leram um livro, né? E vai ser uma noite memorável, de muita música, de muita coisa bacana, de muito show musical. E a gente fez mesmo para as pessoas se divertirem com mesa, com cadeira. Eu não gosto de fazer aquele lançamento tradicional com um monte de cadeira dentro de escola. Eu gosto de fazer um verdadeiro acontecimento. Na verdade, é uma festa cultural, né, Rosa? Uma festa cultural. Bem jus a Rosa Pérez, né? Porque o lançamento de um livro não seria nada legal tradicional, né, Rosa? Para Rosa tem que ser assim, tem que ser um evento cultural, né? Então, e hoje, Lana, hoje vai ser muito lindo. Vai ser lindo. Hoje ele já está na Amazon por R$ 63 por causa do frete, né? Já está sendo vendido, já vendi muitos exemplares. E no dia, R$ 60 a unidade, 2 livros 110, 3 livros 150. Olha aí, uma ótima oportunidade para adquirir e presentear quem é amante da leitura, né, Rosa? Verdade. Então, reforça aí esse convite para a galera, porque Cucucaia vem aí à disposição de toda a população de Rondônia e região, né? E dia 31 de julho, né? Dia 31 de julho, é uma sexta-feira, às 19 horas, né? Lá na Chácara Mãe Aparecida. Maravilha. Rosa Pérez, também temos, a gente tem outro assunto ainda para degustar aqui no Nossa Conversa Boa, né? A gente vai para o nosso intervalo agora e daqui a pouquinho a gente volta falando de outro lançamento que teremos dia 15 de agosto. Aguarde, a gente volta já. Assista, jogue, trabalhe e conecte tudo sem travar. Planos de até 1 GB de internet 100% fibra. Roteador Wi-Fi grátis. Instalação gratuita. Assine já. 94992323001. Avenida Marechal Rondon, 1077, Centro Rondon do Pará. RQNet, provedor de internet.
Programa Conversa Boa. Oferecimento Hiperpopular Drogarias, Loja Gazin Rondon e Casa do Celular. É barato e sempre será. Muito bem, já estamos de volta aqui no Conversa Boa, e que conversa maravilhosa, falar de cultura, de literatura, de coisa boa, né? Rosa Pérez, para você que está acompanhando aí o nosso programa Conversa Boa, hoje estamos com a escritora, a mãe, a empreendedora, a fazedora de cultura, Rosa Pérez. Já falamos sobre a sua história, seus livros lançados, o lançamento do dia 31, que é o livro Cucucaia, mas também temos um outro lançamento, né? Rosa é assim, a Rosa é arte em movimento, viu? Um outro lançamento no dia 15 de agosto. Fala um pouquinho pra gente, Rosa. Eu terminei esquecendo de trazer o livro, eu já recebi um exemplar, né? Nós fazemos parte da Academia de Letras de Rondon e Região, que é a LERPRE, uma academia de letras que ela congrega escritores de Rondon do Pará, Dom Eliseu, Bom Jesus, Marabá, Parauapebas e Pixuna, no Pará. Então, Lana, nós estamos com uma antologia também, né? Um ano para mim memorável, é o segundo lançamento do ano, que é a Antologia Poética do Sul e Sudeste Paraense. É um grupo de escritores que escreveram este livro. Então, nós vamos estar lançando aqui em Rondon, dia 15 de agosto, lá no Cicobi, a partir das 19 horas. Nós convidamos toda a cidade, os estudantes, os acadêmicos, a estarem presentes. É um livro de poesia, é um livro de contos, um livro recheado com vários estilos literários. Cada escritor tem um estilo, né? Eu, como eu sou romancista e contista, neste livro eu tenho um conto chamado O Mordomo, que também é a história de uma mulher, né? E uma história real também? É retratada? Essa não é uma história real. É a nossa imaginação mesmo. Essa é a imaginação, é o mordomo. Então eu convido a cidade a estar presente dia 15 de agosto no Cicobi. O horário, Rosa? Às 19 horas. E nós vamos estar com mais de 30 escritores da região para esse movimento literário. Vai ser muito interessante. E temos uma palestra literária junto, né? Apresentação dos livros, outros livros também serão lançados, mas aqui de Rondon sou eu, Dionísio Almeida e Pardal, Jorge Luiz, né? Nós três estamos nessa antologia, nós três vamos estar lançando este livro no dia 15 de agosto, um livro que custa R$50. Mas esse é um livro só que tem livro todos, vários escritores. Tanto vocês três quanto os outros escritores num livro só, né? Num livro só. Maravilha, Isso. Rosa. Então, me fala um pouquinho agora, Rosa, do privilégio que é fazer tudo isso acontecer. Assim, dá um friozinho na barriga a cada lançamento? Com certeza dá. Mas assim, como é que você se sente na sua vida quando você põe lá a sua cabeça no travesseiro e vai dormir? Como é que você sente a Rosa Pérez ao longo dessa trajetória? Isso é uma alegria muito grande, porque você descobre outras pessoas que leram as suas obras, né, Lana? E porque assim, o livro para mim realmente é para contribuir com a sociedade, né? Eu não escrevo nada aleatório. Eu olhei para o céu, vi a janela, olhei pela janela, eu vi o céu, a lua, não. O meu livro é social, tem uma crítica social. Então, assim, eu recebi uma ligação de uma mulher que teve depressão pós-parto, né? Aí ela disse: Rosa, e eu li todo o seu livro na depressão pós-parto e ele me salvou. Eu queria tomar um café com você. Então, são essas histórias de leitores, né? Uma leitora em Goiânia que falou para minha filha: ai, Alina, que bom te conhecer, eu tenho uma escritora que eu leio tudo dela, é de Rondon do Pará, Rosa Pérez. Alina, mãe, é a minha mãe. Então, assim, a gente tem escritores, né? Tem pessoas que já mandam buscar seu livro, e tem uma galera agora nos Estados Unidos para me mandar o livro, né? O Naná tá comprando 10 para levar, e eu tenho outras pessoas já mandando Pix, comprando nos Estados Unidos. Então, assim, é uma corrente de pessoas. Então, isso, Ana, dá uma alegria muito grande, né? E de poder contribuir. E, assim, a minha vontade é de
contribuir para lançar também no mercado outros escritores, né? É para fortalecer a literatura do Sul e Sudeste paraense. Eu estou com uma empresa cuidando da minha carreira agora em Belém, então eles me pediram uma mentoria. Então, assim, nos próximos dias eu vou estar com uma mentoria nas redes sociais, apoiando outros escritores, né? É importante, né? É porque importante. você Eu não vai quero fazendo crescer a sua... sozinha. Exatamente, você vai fazendo a sua história, mas a sua história também, em algum momento, ela serve de inspiração para outras pessoas, e isso faz parte da nossa caminhada, compartilhar, né, Rosa, o conhecimento. Por exemplo, alguém aí que tem vontade de escrever, de colocar para fora, os talentos às vezes ficam lá dentro da pessoa retraído, né, e a pessoa quer deslanchar, quer botar para fora, quer escrever, seja lá qual for a categoria que a pessoa quer desenvolver, né, Rosa? É muito importante estar auxiliando também outras pessoas, né? Porque o mercado literário é muito excludente, principalmente para nós aqui do Sul e Sudeste do Pará, né? Eu tenho uma trajetória de 1990 para cá, agora que eu vendi 10 mil livros, né? E assim, com Cucucaia eu espero que eu venda aí uns 3 mil livros, né? Mas assim... É um trabalho, não é fácil vender livro, né? Já tive várias pessoas já pedindo livros, né? E aí as pessoas, nessas palestras que a gente vai, né? Gente, vocês têm que valorizar. Porque se eu monto uma loja, eu não vou lá pedir roupa para a dona da loja. Ei, eu vim te pedir aqui uma roupa. Não, o livro é do mesmo jeito. Você faz o livro para você vender o livro, né? Então... o mercado literário, estar numa vitrine, estar numa livraria neste país é muito difícil, né? E graças a Deus hoje eu consegui, com muito esforço, com uma trajetória longa, de também ajudar outros escritores, né? Estar numa vitrine. Eu vou estar no stand, dia 29 de agosto, eu vou estar no stand do escritor paraense, com todas as honrarias, eu fico muito feliz por isso. Vou estar na Livraria Boiúna também, em Belém. Fui convidada pela Travessia e fui convidada pela Casa Arari. Então, assim, eu estou num momento muito bom de escolher qual livraria eu vou, né? Que bom, Rosa. É tudo que o escritor quer, isso, que né? Que bom, né? Então, assim, fico muito feliz, fico muito contente e é um momento lindo na minha vida, né? Meu marido fala que é quando os meus olhos brilham, é quando eu estou nesse processo de lançar um livro, e realmente para mim é alegria. E Rondon do Pará está de parabéns, porque não é em todo município que temos uma artista tão completa como a Rosa, né? Porque a Rosa também vem trabalhando com cultura aqui em Rondon do Pará há anos, né? E representar Rondon do Pará na academia de letras, né, de escritores, isso é uma honra muito grande para o nosso município. A gente tem que ficar feliz também, com os olhos brilhando também, né, por saber que a nossa cidade cai na boca do povo, na boca do mundo, através de uma pessoa tão talentosa e importante, né, como a Rosa Pérez. E a Academia, Lana, é um espaço que a gente tem para ajudar outros escritores, né? Eu recebi um convite, não pude deixar de aceitar, que essa é a vice-presidente da FAUPA, que é a Federação de todas as Academias de Letras do Estado do Pará. Então, hoje eu sou a vice-presidente, agora estou me convidando para a presidência, eu não quero porque não tenho tempo, né? Requer viajar muito, requer estar em vários municípios. Então, hoje o presidente é o Francioles Vianza, lá de Castanhal. Ele visita as academias por lado de lá, o Marajó. Eu fico com as academias para cá, né? Visitando outros escritores, outras academias, com o intuito de fortalecer mesmo a literatura. Isso é muito bom. Rondon do Pará está muito bem representada. E Rosa Pérez, nós já estamos caminhando aqui para as nossas considerações. Vamos recapitular aqui. Dia 31 de julho desse mês, nós temos o lançamento do livro Cucucaia, de autoria pessoal de Rosa Pérez, né? Que são aí, é um compilado de histórias reais de mulheres, né? Que Rosa foi lá, pesquisou, autorizaram, né, contar essa história, mas também temos no próximo mês, em agosto, o lançamento do livro coletivo, né, Rosa? Coletivo, Reforça aí pra galera esse convite
e fique à vontade para suas considerações. E desde já, estou muito feliz de estar aqui hoje, estreando Conversa Boa, no lugar de Dona Ana, e juntamente contigo, né? Porque você realmente é um nome, assim, prazeroso de se falar, de se ouvir falar em Rondônia do Pará. E assim, fico muito feliz, porque assim, já ganhei praticamente tudo, né? Rosa, não, eu quero contribuir. Então, estou recebendo o Alessandro, que é referência no Pará do sax, né? Eu amo música clássica, então ele vem. A Manu de Marabá, a gente está tendo todo tipo de apoio, e eu vejo que é um ato coragem, meu e do Paulo, convidar uma cidade, e se faltar as coisas, né? Mas a gente está convidando, né? Então, assim, como vai ter tanto movimento cultural nesse dia, podem contribuir levando a sua própria cerveja, a sua própria bebida, mas lá também nós vamos ter, né? E assim, então eu estou convidando todo mundo, tá? Estou me preparando aí para receber os amigos, os amantes da literatura, os acadêmicos, os críticos literários também, né, Lana? Porque nada é perfeito. Sim, sim. Mas neste E livro é importante, aqui, né? é importante, mas neste livro aqui está o meu coração, que é a minha missão, né? E dia 15 de agosto, no Cicobi, a partir das 19 horas, nós estamos lançando a nossa antologia coletiva dos escritores do Sul e Sudeste paraense. Nós também convidamos a cidade a participar. Rosa Pérez, escritora rondonense, que tem a sua cadeira, sua marca registrada aí na Academia, né, Literária, né, importante estarmos aqui falando sobre seus lançamentos. Mas, Rosa, deixa também para a galera que está acompanhando a nossa programação agora, deixa aí teu Instagram, o teu contato, onde é que, eu quero bater um papo com a Rosa, quero conhecer a Rosa mais de perto, onde é que essa pessoa pode te encontrar, até que ponto você está acessível para ter um momento, por exemplo, com um fã, eu quero ir lá, eu quero esse livro autografado. Fala um pouquinho dessa acessibilidade aí para a gente. Não, eu tenho uma moça lá, Suzana Tota, que é da Fundação Cultural do Pará, a filha dela falou: mãe, eu amei a oração do Cacto, eu quero tomar um café com a Rosa. Olha aí, tô então, falando. Assim, eu sempre estou disponível, né, para a gente tomar esse café. Sou uma pessoa altamente simples e acessível, né, Lana? Você me conhece, e são histórias como esta, mulher que teve a depressão pós-parto, que me toca, né? Puxa, que bom saber que meu livro contribuiu. Então, eu espero que este aqui contribua também. E estou disponível, estou na cultura, estou na Uninter, estou na prefeitura, eu estou em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Porque a gente tem uma vida agitada, estou na academia, estou no supermercado. É múltiplo, né? Então é possível um café com Rosa Pérez. Isso, podemos tomar um café para falar do livro. E eu já estou me convidando para ir para associações, para ir para entidades, na zona urbana, na zona rural, tá falando desse tema que é a violência, o empoderamento, essa crise da meia-idade da mulher, a síndrome do ninho vazio, quando a gente chega na menopausa, porque eu estou passando por esse período da menopausa, então muitas mulheres estão passando nesse momento, sabe como é difícil. Então, assim, eu estou me convidando já para ir na sua entidade, na sua casa, para tomar um café, para a gente bater um papo sobre estes assuntos. Rosa Pérez, aqui no Conversa Boa, fico muito feliz, Rosa, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser e permitir, teremos mais. Para você que me acompanha na Rádio Rondônia FM, aos sábados, o programa Universo Feminino, todo sábado de 16 às 18 horas, na Rádio Rondônia FM 97.5. Em breve também teremos a participação de Rosa Pérez para o nosso público ouvinte aí da Rádio Rondônia FM, não é isso, Rosa? Obrigada, Lana. Então, super obrigada, Deus abençoe. Amém. Esse lançamento já é sucesso, com Amém. certeza, né? Porque onde a Rosa está é sucesso total. Amém. Né? Tanto nos eventos culturais, quanto nos seus projetos pessoais, né? Então, eu acredito que já deu tudo certo, que é um sucesso. Dia 31 de julho, a gente se encontra lá, viu, Rosa? Tá, amém. Obrigada, Lana. Obrigada, Gleison Souza. Um abraço aí para nossa querida Ana. Um gente, forte olha, abraço. dia 31 de julho. Um forte abraço.
Forte abraço. Vamos finalizar então com o forte abraço de Dona Ana, né, Rosa? Programa forte Conversa abraço. Boa. Oferecimento Deus abençoe. Hiperpopular Até a Drogarias, próxima. Loja Gazin Rondon e Casa do Celular. É barato e sempre será.